Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Clériston falando. Hoje eu tenho uma proposta para vocês estarem trabalhando com um material super simples e muito divertido de estarem fazendo com as crianças do infantil, tá? Esta inspiração e esse vídeo eu dedico à professora Gil Prof 7, tá? Vou colocar aqui o endereço do Instagram dela, do perfil dela, dá uma olhadinha, tá bom? Eu agradeço muito, Gil, a sua ideia me inspirou para colocar a utilizar esse material nas minhas aulas, tá bom? Turma, seguinte, eu utilizei esse material para as crianças do Infantil 2 e Infantil 3. Eu usei esse material para ilustrar uma temática que eles estavam estudando. As crianças do Infantil 2 estão estudando a história do João e o pé de feijão. E as crianças do Infantil 3 estão estudando sobre bichinhos de jardim. Então eu vou passar para vocês algumas atividades que vocês podem estar aplicando na aula de vocês, ou com a temática que eu estou passando, né? Ou simplesmente o exercício que trabalha muito a coordenação motora e a atenção também com a expressão corporal, tá? Vamos lá? Para você desenvolver essa aula, você precisa dos seguintes materiais: 5 prendedores de roupa, tá? Pode ser de qualquer estilo, qualquer jeito, porque dá certo, tá? Na minha aula eu apliquei, cada criança tinha um prendedor diferente e funcionou, tá bom? E uma vasilha, um baldinho, alguma coisa que vai ser interessante, tanto para a criança jogar o prendedor dentro, tá bom? Como também vai servir para ela aprender, tá? Ah, mas Clériston, por que 5? Porque na história do João e o pé de feijão que nós estamos estudando, são 5 feijões. Então trabalhei operações matemáticas com as crianças, tá? Então vamos lá? Vocês que já me conhecem, coloco sempre alongamento, faço as explicações dos objetivos da aula, né? Então apresentei slides com as figuras e tudo mais, tanto do João do pé de feijão, como também com os bichinhos de jardim. E aí, vamos lá, vocês vão entendendo para onde que vai cada atividade, tá bom? Para as crianças do infantil, eu trabalhei a contagem dos números, então pegava lá, vamos lá, eu quero agora o número 1, beleza, as crianças montavam lá o número 1, poderia ser com papelão, tá? Eu sou bem sincero com vocês, tá? Essa atividade aqui, ó, de prender no papelão, não coloquei com elas mostravam para mim. Estou usando para mostrar para vocês, tá bom? E vocês podem estar aplicando na aula de vocês. E aí eu pedi assim, mas eu quero agora um 1 mais 2. Vamos lá, entendi. E aí, que número que tem? 3, né? Agora eu quero que vocês montem 5 prendedores. Vamos lá. 5 prendedores. Mostrava para mim na telinha, né? Quanto tem? Ah, legal. Se eu tenho 5 prendedores e tirar 3, quanto que fica? E elas me davam uma resposta. Entendeu? Essa foi a primeira atividade. Junto com o tema do João e o pé de feijão, eu coloquei assim que nós vamos construir alguns personagens dessa história com os prendedores. Então o primeiro que eu pedia era o João. Então vamos montar o João? Não tem problema dele não ficar simétrico. O importante é você montar os bracinhos e as perninhas do nosso João. Mas, né, já tem um trabalho rico aqui de coordenação motora, né? Esse era o nosso João. Mas agora nós vamos montar... Pega aí, eu pedia para eles recontarem. Conta aí de novo, quantos prendedores vocês têm? 5! Então esses 5 feijões se transformaram num pé de feijão gigantesco, pessoal, gigantesco. Aí, nossa, eles já, né, na minha mão assim já é grande, imagina para os pequenininhos, né, eles já, nossa, feijão. E agora esse feijão se transformou num gigante. Agora parou, deixa o seu prendedor aí do lado. Eles deixavam o prendedor do lado. Essa atividade ficou muito legal, pessoal. Eu pedia para eles
imitarem o gigante. Eu vou ter que fazer, porque eu amo fazer essas expressões corporais. Então, eles pararam com os prendedores e fizeram uma atividade pisada pesada, andando assim, igual gigante. E chegou o momento que o professor Clériston era o gigante. Nós estávamos fazendo uma brincadeira que também tem no conteúdo deles, esconde-esconde do gigante. Então é o seguinte, o combinado era, quando o professor sair da sala, vocês vão aparecer e fazer assim, não me pega, não me pega. Quando o professor aparecer na tela, vocês vão abaixar, se esconder. Depois o professor vai sair e vocês aparecem, tá? Eu vou fazer com vocês só para vocês terem como que era a noção, era muito legal. Então o professor fazia o barulho de gigante, saía da visão deles, eles faziam, já imagina, né? Eles fazendo toda essa parte aí, né, de careta e tudo mais. Quando o professor aparecia, aí eles sumiam. E aí chegou o momento deles. Eu coloquei a criança também nesse processo, né, de ser pegador. Então, eles saíam da tela e eu falava assim, só vou aparecer quando não aparecer nenhuma criança da tela. Aí elas saíam, ficavam aguardando. E quando eu aparecia, fazia barulho, né? Fazia assim. Aí elas apareciam. Gente, foi muito divertido. Os pequenininhos curtiram muito esse pega-pega. E com as crianças do bichinho de jardim, a mesma coisa. Nós começamos a aula alongando, aquecendo. Fiz uma brincadeira de estátua maluca, onde eu tocava uma música e falava um nome de um animal. Quando a música parava, elas tinham que fazer a posição inicial. Por exemplo, abelha. Quando voltava a música, tinha que dançar como se fosse uma abelha. E assim foi. Beleza. Voltamos com o nosso pé de feijão, que se transformou no gigante. E aí, o nosso pé de feijão caiu. Já imagina, né? Tinha criança que jogava tal e tudo mais. Foi bem legal. E aí, eu pedia para eles, vamos fazer a hortinha do João. Desculpa, pessoal, desculpa. Não era a hortinha, não. Vamos fazer a janelinha do castelo? Eu montava o quadradinho do castelo. Aqui. Montava, vocês já estão vendo, né? Se o professor é assim com esse material, né? Imagina para os pequenininhos, toda a parte de concentração, né? E eu falava que não tinha problema, que ia sobrar um mesmo, tá bom? Beleza, aqui o meu ficou assim. O gigante estava olhando. Aí depois eu fazia a queda do pé de feijão, tá? O que eu fiz com os pequenininhos que estavam estudando bichinhos de jardim? O João, aquele lá que eu montei assim para vocês, era a aranha, né? Eu fiz todo um momento que eles abriam o microfone, falavam qual eram os bichinhos de jardim, mostrava a tela para eles, tudo certinho. Essa aqui era a aranha, né? Na verdade a aranha era um bracinho para cima. Depois eu falava assim, olha, vamos fazer um objeto que tem no jardim. Essa daqui vai ser a nossa pazinha. Vamos cavar para colocar sementinha, arar a terra, né? Essa era a pazinha. Depois nós vamos fazer o bicho-pau, né? Então olha só, colocava ele, bicho-pau é mais de floresta, né? Mas eu coloquei para eles também, que tem aquele vídeo de inseto, né? Super bacana, tem esse personagem, então as crianças curtiram bem, né? E associaram bem também. Para trabalhar essa questão de grandeza, né? De altura e tudo mais, falava que era bichinho, pau. E também fiz a janelinha do gigante, era a horta, né? Mostrei para eles, tem jardinzinho que tem horta, né? E tinha criança que falou assim, olha, professor, no jardim da minha casa tem uma hortinha. Então assim, vamos fazer o quadradinho da hortinha? Vocês perceberam no vídeo, na hora que eu estava falando da janela do gigante, eu falei horta, né? Porque eu já estava lembrando dessa parte aqui, ó. Então essa aqui é a nossa hortinha, né? Hortinha de metro. Então assim, ó, tivemos toda essa parte da construção, né? Motora com os prendedores, e veio a finalização da aula. Nós iríamos fazer a dança do gigante com o João pendurado
e a dança do carrapicho com as crianças que estavam estudando bichinho de jardim. Então é o seguinte, eu passei um vídeo para as crianças do Infantil 2 que estavam estudando o gigante, que tem um Mickey que anda, né, por todo o corpo do gigante, então eu falava que era o João, né? E tem o bichinho de jardim carrapicho, onde ele iria grudar na roupa. Eu falava assim para as crianças, ó, deixa bem na pontinha, tá? E se a sua roupa for bem lisinha, é melhor. Que vocês vão ver, eu vou grudar nessa aqui que é de algodão, ele agarra muito mais. Agora se o prendedor for de plástico, ele escorrega melhor, tá? Mas prendedor de madeira ele agarra bem, então bem na pontinha, tá? Até esse trabalho de colocar assim bem na pontinha, a criança trabalhar isso, né? É super legal. E aí, né, falava para ele, deixaram prontos, beleza? Vamos para nossa dança então. E aí chegava o momento da dança. Colocava a música, eu falava, vamos lá, tem um tempinho, você tem que derrubar o seu João ou tirar o seu carrapicho sem encostar na mão. Vocês escutaram o barulho, já voou um aqui, né? Olha lá. E mexia pra lá e pra cá, tal, ele se mexia bastante, tal. Beleza. E assim passava a aula. Para finalizar mesmo, com as crianças do Infantil 3, eu cantei aquela música da formiguinha, né? Fui ao mercado comprar café e a formiguinha grudou no meu pé. E eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar bexiga e a formiguinha grudou na minha barriga. E assim ia. Lógico que eu também tomei o cuidado. Ó, vocês escutaram um barulhão aí, né? O prendedor veio parar aqui, ó. Eu tomei o cuidado de, na hora que a formiguinha subiu na mão, não ia pedir para colocar o prendedor na mão, né, da criança. Eu sei que dói, machuca. Então, pedia para elas fazerem assim, ou comprou o cabelo, grudou no cabelo, né, e assim passava. Tá bom? Essas foram atividades para aplicar com o material prendedor de roupa, ok? Espero que vocês tenham gostado. Gil Pro 7. Legal, hein? Brigadão, professora Gil. Gratidão pela ideia. Compartilhem vocês também aí, tá? Se vocês fizeram essa atividade, tiveram mais ideias, são muito bem-vindas. Forte abraço e até mais.